A pedido então daqueles que estão fascinados pelo debate do Jesus histórico, a construção dos evangelhos, conceito flaviano, entre outros temas que são debatidos em torno da construção do cristianismo, as tentativas de legitimidade, comprovação e reconstrução de uma figura de Jesus onde já se parte de uma afirmação a priorística de que ele existiu, cada um vai construindo seu Jesus, sua teoria, sua hipótese. E nós vamos trazer uma autora hoje que vai nos possibilitar compreender bastante o problema sobre a defesa do Jesus histórico, no seu próprio trabalho. Depois eu vou mostrar aqui os livros que eu tenho da autora, teses, entre outros, todos os acadêmicos que nós vamos analisar este mês. Eu tenho estas obras, ok? Teses, artigos, e vamos estar disponibilizando para os membros do nosso canal. It's a pleasure. Thank you for inviting me. Thank you. I've been reading you for years and finally have the opportunity to actually sit at your feet and learn from you. I want to talk about Jesus. For many years, I even wondered if he existed, went through certain paths of PhDs in the field who thought maybe the evidence is scant to the point where there probably even wasn't a guy, and started taking an approach thinking, I think there's some fossils here. Like, I think there's some bones, but obviously there's a lot of, how do I put this, tissue out there. And I'm going to consider the tissue allegorically the theology or the legend or mythology or whatever it may be that they've kind of added. Some of this stuff, I don't know if it was added or if it wasn't. You know, was there a guy who believed he was somehow something more than just a normal guy, or did he see himself as this figure who would become a king in this new kingdom? There's so many questions that I have about Jesus, if there was a guy. And you've done a lot of research on Paul. You go from Paul to Augustine, and you point out Paul's Gentile audience. We're going to get into all of this as the videos continue. Sorry, I just want to make this elaborate to the point of, what do you think we can know about a historical Jesus? And maybe you deconstruct some of this as we get into. O entrevistador, ele abre numa espécie de síntese ao que se pode saber sobre o Jesus histórico, como essas construções foram acontecendo no decorrer. Não estou fazendo uma tradução tal como, quem quiser, o link vai ficar aqui na descrição, mas é só para você entender. Ele, como entrevistador, ele já parte de uma síntese sobre as próprias construções que foram fazendo sobre Jesus, né, como ele era pensado, se rei realmente dos judeus, as construções que foram sendo feitas acerca de Jesus e o que se pode saber, talvez, sobre estas reconstruções do Jesus histórico, que é praticamente a base do projeto da autora. Então nós vamos ouvir a autora e, como vocês terão acesso a este conteúdo e até mesmo os materiais, nós vamos nos ater mais ao projeto da autora do que propriamente algumas coisas que ela irá falar aqui. Vamos lá. Maybe what we can know. Ou seja, o que realmente nós podemos saber ao certo. Essa é a pergunta dele, ok? Falando dessas construções. Por quê? Porque são várias construções do Jesus histórico. Eu disse para vocês, o próprio John Paul Meyer, vários autores, né, as várias faces de Jesus do Geza Vermes, John Paul Meyer repete isso, né, o John Dominic Crossan, percebendo a dificuldade para se continuar sustentando o Jesus histórico, chegou ao ponto de afirmar que qualquer Jesus que for construído, desde que se aparta da afirmação de que ele existiu, será um Jesus plausível. Por quê? Porque são construções. E por que não se chega justamente a uma afirmação de que ele possa não ter existido? Porque a pesquisa já se iniciou a partir de arquétipos definidos e dados definidos de uma figura entrelaçada às próprias narrativas dos evangelhos. E, portanto, são construções. Já se parte da hipótese de que os evangelhos já são construções de figuras reais. Deu para entender? Que são imaginações das comunidades a respeito de Jesus. It's hard to get a line on the historical Jesus because of the nature of our sources. I mean, Paul is our earliest source.
He's writing within 20 years of the crucifixion. He's not that interested in the historical Jesus. He's interested. Ó, e ela diz, tá, que apesar disso, tá, ele não é, na verdade, vamos dizer assim, uma base tão fundamentada para a questão do Jesus histórico, porque ele não está interessado no Jesus histórico. Triumphant Christ who's about to come back. There are flecks in Paul that seem to correspond to flecks we have in the gospel material. But remember, the New Testament collection itself is a 4th century anthology. Então, primeira coisa, as cartas de Paulo, as primeiras cartas supostas de Paulo, para ela, já são os primeiros materiais que, na verdade, o historiador, né, o investigador tem em mãos para tratar de Jesus. Mas quando você for ver o livro dela, ler o livro da autora ou os seus trabalhos, você vai ver que são fragmentos, cara, é quase zero. É quase zero. E são os mesmos textos usados por alguns para dizerem que são memórias de Jesus ou tradições recebidas de Jesus. E os próprios evangelhos não descrevem praticamente quase nada da historicidade de Jesus, ok? Então, dito isto, pessoal, parando por aqui, depois a gente pode voltar até um pouco mais, revisitando o Jesus histórico, que é o título propriamente e o projeto da autora. A análise crítica da tese da Paula Fredriksen será feita por mim. Então, como se trata num formato de live, como você vai ver, tá vendo já, eu preparei uma abordagem. Claro que a abordagem ela está dentro de uma dimensão da metodologia da pesquisa, tudo legalzinho para ficar um negócio bacana, beleza? Então vamos ao resumo primeiro da própria abordagem, hora que nós pretendemos fazer. Esta abordagem tem por objetivo analisar criticamente a proposta historiográfica de Paula Fredriksen sobre o Jesus histórico, conforme desenvolvida em suas principais obras, com ênfase em Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, obra de 1999. Eu vou mostrar essa obra daqui a pouco para vocês aqui em PDF. Vamos lá. A autora argumenta que Jesus foi um profeta judeu cuja pregação antecipava a chegada iminente do reino de Deus e não pretendia fundar uma nova religião. Então a primeira coisa, ok, que você já pode destacar que a autora já defende, ela tem isso como uma hipótese, seguindo outros autores, é de que esta pregação nada tinha a ver com o ato intencional de Jesus de fundar uma religião, ok? Apesar da riqueza interpretativa e do rigor histórico presente na abordagem da autora, este estudo propõe uma leitura crítica de seus pressupostos metodológicos. Meu papel é esse. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, ok? Da relação entre escatologia e messianismo, que ela vai dialogar com Freud, ela vai dialogar com Albert Schweitzer, vocês verão isso aí. E do uso seletivo das fontes canônicas, ela também faz uma mistureba, bate tudo no liquidificador e sai pegando, por isso que eu disse, Jesus histórico é uma teologia histórica mal feita, entende? Mas as pessoas saem como historiadoras da academia, porque se debruçam a uma forma de abordagem histórico-teológica, deu para entender, muitas vezes, seguindo modelos já definidos, com uma revisão bibliográfica e pronto, no final, tem título de doutor, de mestre, por aí vai. As pesquisas sobre o Jesus histórico compõem um campo interdisciplinar que se expande entre história e teologia, mais teologia do que história. Exegese e crítica literária, mais exegese do que a própria crítica literária. Dentre os nomes mais influentes da contemporaneidade, portanto, destaca-se, muita gente não conhece esta autora, que é a Paula Fredriksen, cuja reconstrução da figura de Jesus privilegia sua identidade como um profeta escatológico enraizado no judaísmo do Segundo Templo. O livro tem 327 páginas, então os membros do canal terão acesso exclusivo também a este conteúdo. Para a autora, então, veja, Jesus anunciava
a chegada iminente do reino de Deus, um evento escatológico concreto que envolveria a intervenção direta de Deus na história. Isso está lá na página de número 6 a 17 da obra, pessoal, tá? Principal argumento da autora no livro: Jesus não pretendia fundar uma religião, mas reformar Israel a partir da intensificação da Torá. Gente, se vocês verem como isto aqui é problemático, mesmo admitindo a historicidade de Jesus, isso aqui que é muito problemático, porque você precisa entender qual é o Jesus que essa mulher, essa doutora, está tentando vislumbrar por trás dos evangelhos. Porque o Jesus dos evangelhos é o contrário. O Jesus dos evangelhos, só para você ter uma ideia, ele vai na contramão da própria tradição. Mas tudo bem, vamos seguir. A doutora, ela afirma que houve uma reinterpretação. Sabe o que ela está dizendo? Que os discípulos entenderam, os supostos discípulos de Jesus, entenderam que Jesus era aquilo que ele não era. The Days em Jerusalém. Olha aqui, ó. Quando ela começa falando sobre os 4 evangelhos, a questão de Pilatos, ok? E olha isso aqui, ó. Ó. Gente, isso é um absurdo. Ou seja, quando você vai analisar o documento profundamente, ou você admite que tudo são construções teológicas, que não tem essa de tirar, porque cada defensor do Jesus histórico, essa semana, vai ser a semana do Jesus histórico, já está cheio de vídeo aí programado para essa semana, de vários autores com várias obras inéditas que vocês nem conhecem aqui no Brasil. Eu vou mostrar como é como minha mãezinha dizia, a merda quanto mais mexe, mais fede. Então é a partir dessa obra aqui que eu estou, e desse capítulo que eu estou colocando, que a autora, claro, ela vai seguir uma linha de outros autores. Então ela simplesmente se baseia naquilo que já está definido como dados da própria pesquisa. Então ela vai falar sobre a execução de Jesus na crucificação a mando de Pilatos, e aí você vai entender, inclusive, que até quem defende o Jesus histórico entende a alegoria da cruz como teologia, como é o caso do Chevitarese aqui no Brasil, que chega ao ponto de dizer que talvez Jesus não possa nem ter sido crucificado. Se foi, pegaram o corpo dele e jogaram para os cães comerem. Olha bem que absurdo, ok? Então a autora, ela vai falar que todo esse episódio se deu justamente porque Jesus estava ali envolvido naquela situação relacionada à Páscoa, e tá aqui, ó, Jesus died on the cross, King of Jesus. Ou seja, ele vai morrer na cruz como o rei dos judeus. Só que tem um problema. Tem um problema. É que a própria construção de Jesus morrendo como rei dos judeus, ela é também teologia. Ela é teologia. Portanto, quando eles falam que vão fazer uma análise literária do documento, indiciária do documento, esqueça. O que essa doutora faz é teologia. A autora então enfatiza que os seguidores de Jesus reinterpretaram sua figura após a ressurreição, transformando-o no Cristo da fé. Lembra que eu disse para vocês que este é o debate que vem até hoje, que o Jesus histórico retroalimenta, que a única coisa que você não pode admitir é que ele não existiu. Quem defende Jesus histórico precisa partir de um arquétipo definido, o Jesus que está única e exclusivamente no texto, fazem uma salada mista, ou seja, a pesquisa não tem nada de científica. É uma hermenêutica mal sucedida, onde está garantindo o título de historiadores dentro e fora do Brasil. Para ela, o ponto tanto para os evangelistas quanto para Paulo era que Jesus, apesar de seu status elevado como Redentor, Senhor, Messias ou Filho de Deus, agiu e operou em um contexto humano, dentro do tempo humano. Ok. Agora que a brincadeira vai ficar boa. A abordagem da Fredrickson, ela é meritória para algumas escolas, por diversos aspectos. Eu já disse aqui quais. Ok? Mesmo o John Paul Meyer vai se afastar bastante. Apesar dele escrever O Judeu Marginal em 3 volumes,
você vai perceber que esquece. Jesus histórico para ele é uma imaginação da modernidade, é um arquétipo definido marxista de modelos e dados repetitíveis. Desta obra aqui, que é da mesma doutora, tá? A busca moderna pelo Jesus da história. O projeto aqui, presta atenção, o projeto aqui foi iniciada e perseguida principalmente nas faculdades universitárias da Alemanha, pós-iluminismo. Porra, eu já ensinei isso aqui, né, gente? Em parte, dando continuidade ao quê? Ao protesto da reforma contra as formulações teológicas do catolicismo romano. Em parte, aplicando os métodos em desenvolvimento da pesquisa histórica científica aos documentos da Igreja Antiga. Os estudiosos alemães abriram caminho para o trabalho crítico sobre a vida de Jesus. Então lembre lá em cima do que ela vai falar de protesto, porque eu venho afirmando isso. O Jesus histórico, ele é uma criação clara de uma ideologia política vestida por uma teologia histórica. Isso por quê? Porque você está vivendo uma Alemanha, uma União Soviética, você está vivendo um momento do século XVIII e XIX de grandes tomadas e opressões de poder por parte da igreja, que está ligada ao grande projeto que está se iniciando pós-industrial. E todo o arcabouço moral, ético e teológico é a base fundamental da opressão. Então uma ala liberal da igreja que percebe o que está acontecendo e não é ateu, não é agnóstico, não é nada disso, ok? Inclusive são padres, teólogos, entende? Ao perceber que a crítica de Bauer é uma crítica pesada, já definindo Jesus como um mito, apesar dele ter uma outra visão distinta dessa figura, agora nasce a oportunidade para criar o arquétipo Jesus histórico, a partir de modelo propriamente revolucionário, que é o Jesus histórico, não importa como você vai o definir. Vamos ler o que o Albert Schweitzer falou? Ó, tá aqui, tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Deixa eu ver. Olha aqui. Nenhuma força vital move o personagem, a não ser que o homem sopre nele todo o ódio ou todo amor de que é capaz. Vamos ver se a autora não acertou lá em cima. Quando e por que Jesus histórico foi inventado? Vamos lá. Quanto mais intenso o amor ou o ódio, mais realista é a figura produzida. Não é isso, senhores, que nós temos? Pois também o ódio, assim como o amor, pode escrever uma vida de Jesus, e as maiores delas são escritas com quê? Com ódio. Quem são os caras que ele critica? Reimarus, que é um fragmentista, e o David Friedrich Strauss. Tá dando para entender? Então, até o Jesus dessa doutora é um Frankenstein, mas na live que ela tá dando a entrevista, vocês verão que ela tem uma postura honesta. Quando ela vai dizer que o grande problema hoje de falar da existência de Jesus é justamente o círculo supostamente hermenêutico, onde cada um interpreta os próprios documentos de acordo com a escola do qual está inserido. A separação rígida entre o Jesus histórico e o Cristo da fé pós-Pascal pode levar a um artificialismo hermenêutico. Eu vou mostrar que foi o que ela fez. Of first century and late second century documents. So we're not even sure what gospels we don't have that are part of the selection. It was those documents were chosen for 4th century reasons to go into the canon. I don't even know what we've lost. Could there have been an Aramaic life of Jesus? Don't know. That certainly wasn't something that the Imperial Church was interested in. Ou seja, ela reconhece que não tem documento. Lembra aquela hipótese que chegaram a aventar de que teve um evangelho escrito em aramaico, em hebraico, na língua do Senhor? Ou seja, olha o problema, que isso foi discutido já ali com os pais da igreja. Ok? Ela reconhece, eu também aceito, que não tem realmente absolutamente nada sendo escrito em aramaico, e sim no grego, que é uma língua totalmente ali
enculturada desde a Alta e Baixa Galileia, mas o Chevita, ele disse que Jesus era monolíngue, que Jesus só falava uma língua.